O Teams, como vocês podem ver aí na tela, aqui em cima em azul, acaba de me informar que a gravação foi iniciada. Estou fazendo o aviso oralizado já na modalidade gravada e coloquei aqui o aviso de início de gravação também no chat, conforme determinações administrativas e institucionais. Beleza? Com relação ao tema de hoje, está aqui. Hoje, na disciplina de prática jurídica simulada, trataremos da parte teórica dos embargos de declaração aplicados à seara penal. Tá? Os embargos de declaração tratam-se, né, de uma espécie recursal propriamente dita. Existia uma discussão doutrinária há muitos anos se os embargos de declaração seriam um incidente processual ou seria um recurso propriamente dito. Eis que onde residia essa divergência, né, essa colidência de opiniões, porque os embargos de declaração tratam-se de uma espécie de recurso que devolve a matéria ao próprio autor da decisão, objeto do recurso, para que ele confirme ou ajuste, né, ou faça algum tipo de modificação a fim de sanar uma eventual incongruência judicante. Essa é uma palavra, né, uma palavrinha feia, né, palavrinha difícil, que pode ser que vocês não ouçam com tanta frequência, mas na verdade, quando há necessidade do manejo de embargo de declaração, é porque se nota na sentença ou no acórdão que houve uma falha, né, uma falta de percepção ou uma falta de clareza para que se interprete aquela decisão. Seja ela uma decisão de órgão colegiado, seja ela uma decisão monocrática, uma sentença de juiz de piso, de juiz de primeira instância. Beleza? Nós temos alguns cuidados que devemos observar com relação aos embargos de declaração. Esses cuidados... Só um minuto, tem alguém pedindo aqui. Beleza, pedindo para entrar. Alguns cuidados, né? Que cuidados são esses? Devemos verificar onde ficam as pegadinhas da prova de embargo de declaração, né? As pegadinhas, elas residem principalmente na questão da identificação da ritualística, porque, via de regra, os embargos têm prazo de 2 dias para sua oposição, gravem essa palavra. Embargos são opostos, eles têm natureza recursal propriamente dita, mas o verbo que nós vamos utilizar para apresentar o nome da peça processual dentro da confecção dessa petição será o verbo opor. Tá? Vou voltar a falar em verbo daqui a pouquinho. E, dependendo do rito da ação penal que objeto da questão que tratará de embargos, você pode ter ali o prazo de 2 dias ou o prazo de 5 dias. A questão é a seguinte: todo procedimento penal que não for de competência do juizado, ou seja, todo procedimento penal cujo rito for diverso do rito sumaríssimo, nós teremos o prazo de 2 dias. Se o rito for o rito sumaríssimo, se for procedimento penal pautado na ritualística da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, o prazo será de 5 dias. Essa é a primeira grande pegadinha. Isso cai muito em questão de múltipla escolha. Tem lá questão contextualizada, define-se um determinado delito, né, deixando desavisado dentro do delito, fica ali aquela armadilha, e aí vem a pergunta: considerada a obscuridade da decisão, considerada a omissão ou a incongruência judicante caracterizada pela omissão, conforme narrado,
qual será o recurso cabível a fim de sanar a mesma? Aí vai ter lá embargos 2 dias, pedido de declaração 2 dias, que vai ser uma pegadinha, e por aí vai. Se o delito narrado for delito passível de procedimento penal comum sumaríssimo, ou seja, de competência dos juizados especiais criminais, o prazo será de 5 dias, conforme artigo 83, parágrafo 1º da referida lei. Mas vamos falar sobre esse dispositivo legal daqui a pouquinho, fazendo sua análise. Tá? Vamos passar aí para o próximo slide. Bom, embargo de declaração, eu estou formalizando, né, por escrito algumas ideias introdutórias dos embargos. Então, tem aí a explicação do que, na verdade, são os embargos. Trata-se de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas na sentença ou no acórdão, caracterizadas em razão de certa incongruência judicante, que se dá em... Isso em razão ficou estranho, mas confesso que eu tirei isso daí direto de um livro que eu tenho. Então, bom, enfim, tá também lá na obra. Incongruência judicante que se dá em razão, mas está me incomodando, gente, perdão. Mania. Que se dá em virtude. Bom, ficou melhor, né? Tava feio aquela repetição de palavras ali. Vamos lá. Que se dá em virtude de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Beleza? Natureza dele é a natureza de recurso, ele é um recurso dirigido ao próprio juiz ou órgão colegiado prolator da sentença ou do acórdão. Ao próprio juiz prolator da sentença ou órgão colegiado que é responsável por acórdão, que emitiu o acórdão. Tem cabimento ainda como instrumento pré-questionador a fim de viabilizar a interposição de recurso especial extraordinário. Essa eu acho que é uma das características mais importantes. Nós devemos sempre pensar na situação, né, que eu usaria uma repetição também de novo de palavras aqui, mas não se trata de redundância. Nós sempre deveríamos nos questionar com relação ao pré-questionamento de natureza de lei federal e de Constituição Federal. Por quê? Essa questão do pré-questionamento é o que vai viabilizar que o causídico, o advogado, interponha os recursos superiores. Vocês já devem ter ouvido falar, em especial na seara constitucional, na última parte do processo civil, do recurso especial e do recurso extraordinário. O recurso especial, que dirige-se ao STJ a fim de sanar, né, eventual vício que contamine a análise de legislação federal, jurisprudência consolidada do STJ, enfim, todas aquelas hipóteses que estão ali no 105 da Constituição, e o recurso extraordinário que busca sanar junto ao STF questionamentos de afronta à interpretação do texto constitucional, uma interpretação de natureza constitucional, acerca de determinado aspecto inserido naquela relação jurídica atacada no processo em específico. Em outras palavras, você só consegue, tentando simplificar, né? Você só consegue subir para o STJ ou para o STF a fim de apresentar-lhes suas teses, seja de defesa, seja de acusação, as teses que são ali trazidas no bojo do processo em apreço, se aquela matéria de natureza legal ordinária, digamos assim, ou de natureza constitucional, já tiver sido apresentada e decidida pelos tribunais de piso, ou seja, pela primeira via recursal
após o decision, após a sentença, a decisão de mérito, a sentença do juiz de peso. Significa dizer o quê? Os embargos de declaração, eles têm essa função aí também muito importante. Ele não vai se limitar às suas 4 hipóteses trazidas ali no 382 e 619 do Código de Processo Penal. Foi modificado o texto do 83, parágrafo 1º da Lei 9.099, excluindo-se a ambiguidade daquelas hipóteses, mas ela indiretamente continua presente, caso se verifique uma hipótese de ambiguidade de uma decisão de natureza de juizado especial criminal, será possível a oposição de embargos naturalmente. Modernamente estamos tratados também como incongruência judicante. Caso o tribunal, digamos que em sede recursal, em sede de decisão de apelação, deixe de apreciar determinada tese apresentada, por exemplo, pela defesa, que tem a ver com um questionamento de condão constitucional, o advogado poderá também fazer a oposição de embargos de declaração com efeito pré-questionador, a fim de que o órgão colegiado declare, né, ou manifeste-se sobre aquela tese que é apontada. E com essa decisão desses embargos de declaração de efeito pré-questionador contra acórdão do órgão colegiado que primeiro, né, competente por primeiro conhecer o mérito recursal, ele comporá o decision de maneira conglobante, a fim de viabilizar, de atender ao pré-requisito do pré-questionamento recursal, que está inserido ali no contexto do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu sei que a esse ponto, né, vocês devem estar pensando assim, pô, eu falo pra caramba um monte de coisa aí que de repente eu não vi. Mas não se preocupem, nós vamos voltar a falar sobre isso quando tratarmos dos recursos superiores, que é uma das nossas últimas falas desse semestre. É importante que, nesse momento, vocês guardem, vocês tenham em mente que, as hipóteses de embargo de declaração são o cão: omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Já vou mostrar isso na próxima tela. E que, fora o cão, ele pode ter efeito pré-questionador. E se tiver efeito pré-questionador, ele é manejado a fim... Perdão, gente, eu tinha colocado aqui para vibrar, mas dei algum jeito errado aqui. Bom, esse efeito pré-questionador, ele se destinará, né, ele terá por objetivo a viabilização da interposição, da recepção, da admissão de um recurso especial ou um recurso extraordinário. Beleza? Próximo slide. Vamos lá. Previsão legal e prazos, como eu estava falando para vocês. Então, observem o seguinte. Os prazos são os seguintes. A previsão legal, se tratar-se de ação penal que não seja passível do rito sumaríssimo, que não esteja tratando de delito de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena igual ou inferior a 2 anos ou contravenção, o prazo vai ser de 2 dias. Se os embargos forem opostos contra a sentença, decisão de mérito de primeira instância, fundamento legal estará assentado no 382 do Código de Processo Penal. Se os embargos opostos estiverem voltados a questionar uma incongruência judicante do acórdão, de um determinado acórdão, 619, prazo de 2 dias. Para procedimentos de rito sumaríssimo, ou seja, para os procedimentos de juizado especial criminal, tanto da sentença quanto de decisão de órgão colegiado, os embargos serão fundamentados com o artigo 83, parágrafo 1º da 9.099, e o prazo será de 5 dias, igual lá no cível. E essa questão,
Esse ponto dá muita pegadinha, principalmente na primeira fase do exame de ordem, tá? Que é questãozinha de múltipla escolha, e essa questão dos prazos aí relacionados à análise de competência dá bastante trabalhinho ali, é uma questão fácil, mas, enfim, derruba muita gente. Diante da análise das hipóteses, elas são 4. Eu já avancei aqui, né, para ambiguidade. Bom, lá no fim a gente coloca isso, qualquer coisa eu insiro nos slides. Como eu falei para vocês, né, são 4 as hipóteses. Vamos dar uma olhadinha lá na lei daqui a pouquinho. São as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Se você verificar, colocados nesta ordem, eles formam o CAO. Então, eu costumo dizer que os embargos de declaração, pelo menos no crime, pelo menos na matéria penal, eles são o cão, né? Então, eu já consigo aí fazer um macetinho para poder lembrar das iniciais das hipóteses e depois é só eu encaixar. Bom, a ambiguidade trata-se, né, de estado. Isso daí eu fiz essa menção ao livro do Ivan Luiz Marques, que diz que ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização pelo magistrado de termos com duplo sentido que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo. A ambiguidade é, na verdade, uma afirmação da qual não se consegue compreender a finalidade e eu consigo intuir 2 ou mais posições de caráter positivo. Significa que as afirmações de duplo sentido, eventualmente apresentadas na sentença ou acórdão, podem levar a entendimento de que ocorra determinação para que alguém faça uma coisa ou faça outra, que cumpra positivamente 2 tipos de obrigação distintas. Vamos lá. Partindo para o próximo slide, obscuridade é uma falta de coerência no julgado a ser analisado, que não deixam com que o leitor, sendo ele leigo ou não, consiga entender o que deve fazer. Ele não é a falta de orientação, mas o texto é tão complexo e desconexo que ele sabe que deve deixar de fazer algo, né? Ou que ele não consegue entender o que ele tem que fazer, ele não sabe para onde tem que ir, ele fica no escuro, tá? Vamos lá, obscuridade, segundo o professor Ivan Luiz Marques, é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência ao receptor da mensagem. Quem gosta de ver aqueles programas, né, de Polícia de São Paulo, né, o pessoal gosta de falar muito desinteligência. No julgado, evidencia a utilização de frases ou termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, a captação de sentido. Muitas vezes, quando ocorre a obscuridade de um julgado, sejamos práticos, geralmente é por um erro material ali na digitação da sentença. Eventualmente é aproveitado o corpo de uma sentença para poder... Modelinho, né? Igual a galera faz em escritório, aproveitou um corpo de uma sentença como modelinho, está ali escrevendo, e aí acabou não apagando o último trecho. E aí a questão pareceu obscura, tem uma complexidade, uma desconexão entre elementos da própria decisão. Percebam que desconexão é diferente de colidência. A colidência vai gerar contradição. A desconexão é a presença de termos, parágrafos, afirmações distintas, orientações distintas dentro do corpo da decisão que não se comunicam. É você, de repente, ter uma sentença de um crime de desrespeito, de vilipêndio de cadáver. Ah, não, vilipêndio de cadáver talvez não.
com a imaginação a gente pode ver a utilização de arma, mas você, de repente, tem aí um crime de vou botar o vilipêndio de cadáver mesmo. Você tem um crime de vilipêndio de cadáver e no meio da sentença vem falando que aquela pessoa invadiu o culto durante o dia no momento da celebração. São afirmações desconexas, elas nada têm a ver, elas não se relacionam com os fatos que, de repente, foram narrados ali no relatório, no breve histórico daquela sentença, e geram obscuridade. O leitor, sendo ele leigo ou não, não consegue entender o porquê de determinados termos desconexos utilizados dentro do mesmo contexto decisório. Ok? Não são termos colidentes, são termos desconexos. É como se você começasse a contar uma determinada história e finalizasse com o fim de uma outra história. Ela simplesmente não chega a ser colidente, é desconexa. Nada tem a ver com a questão apresentada outrora, né, inicialmente. Bom, contradição e omissão, apresento no mesmo slide, eles são bem mais fáceis e, na maior parte das vezes, na prática, é o que aparece, beleza? A contradição se trata de uma incorrência entre a afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema, no mesmo contexto, gerando impossibilidade de compreensão do julgado. Simplificando, contradição é quando o juiz, por exemplo, na fundamentação da sentença, afirma que o réu assiste razão à tese defensiva, no sentido de que o fato é atípico, o que conduzirá a uma natural absolvição. E aí, lá no decision, o juiz dá o seguinte despacho: condena a pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto. Então, você tem uma colidência, você tem uma afirmação em determinado trecho da decisão que colide frontalmente, que se incompatibiliza com outro trecho da decisão. Já a omissão é uma lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação, requerimento ou tese. Bom, sabemos que o juiz, ao julgar determinada causa, julgar determinada ação penal, ele deve, na fundamentação da sentença, lembrando que 3 são os elementos da sentença, basicamente, é o relatório, a fundamentação e o decísio, o termo decisório, o dispositivo. Então, na omissão, o que acontece? O juiz deve, ali na fundamentação, analisar cada uma das teses apresentadas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, quando o juiz deixa de analisar uma das teses esposadas pela defesa, aquela sentença é omissa, ok? Ocorre omissão. Quando o juiz deixa de, no decision, de informar algum elemento fundamental sobre o cumprimento de pena ou sobre a sentença que está aplicando, como, por exemplo, o regime inicial de cumprimento de pena, ou se aplica ou deixa de aplicar multa, ele está sendo omisso. 90% dos casos de embargos de declaração na prática tratam de contradições e omissões. Beleza, vamos seguindo. Roteiro de peça processual, que é o que nos interessa. O roteiro de peça processual dos embargos de declaração é muito simples, é dos mais fáceis. Todos esses elementos normalmente vêm descritos literalmente no corpo do caso concreto, e o único ponto que traz alguma dificuldade para o candidato ao redigir a peça de embargo de declaração é ali no ponto do mérito, onde ele deve demonstrar por que aquela decisão que está sendo analisada sofre com uma das hipóteses dos embargos, com uma das hipóteses que fizeram necessário, se fez com que fosse necessário o manejo
daqueles embargos de declaração. Então, com relação ao roteiro da peça processual, fica sendo endereçamento, referir endereçamento, que é, né, o direcionamento ao juiz, né, ao órgão de jurisdição competente àquele julgamento, aquele conhecimento de causa, a referência processual, que é a indicação do número do processo ao qual se vinculam os embargos, e aí, por evidente, os embargos de declaração serão opostos em autos já sentenciados ou onde o órgão colegiado já acordou qual decisão, já fez o acórdão. A qualificação do embargante, que é o teu cliente, você pode ter aí um procedimento criminal com multiplicidade de réus, com diversos coautores. Você tem que qualificar, individualizar o embargante, o teu constituinte, menção ao advogado. Essa menção ao advogado ela não atrai inépcia à petição inicial, entretanto, tem feito parte dos gabaritos de exame de ordem como um elemento que constitui a morfologia das peças processuais de um modo geral. A fundamentação, essa fundamentação é a fundamentação de peça processual, é onde na lei processual está previsto que, para este caso, serão manejados embargos de declaração. Então, se for sentença de primeira instância, sentença pode ser de primeira instância, né? Mas se for sentença, lavra do juiz de piso, de todos os procedimentos, exceto o rito sumaríssimo, 382. Se for acórdão, decisão de órgão colegiado em segunda instância, vinculada, essa decisão vinculada ao mérito, desde que esse processo não seja originário do juizado, 619. Procedimento do juizado em primeira ou segunda, ou originário do juizado em segunda instância, 83 da Lei 9.099. Verbo que apresenta os embargos é o opor, não se esqueçam, recursos são interpostos, remédios são impetrados, exordiais propostas e peças de natureza de resistência à pretensão são oferecidas. O nome da peça é embargo de declaração, breve histórico dos fatos, será uma breve síntese do caso concreto, na verdade é onde nós fazemos um resumo um resumo da sentença, né? Um resumo do que foi apresentado, qual era a pretensão início da ação penal, de o que foi apresentado no curso da ação penal e qual foi o resultado. Um resumo bem sintético, um resumo bem fechadinho. Por que eu faço essa afirmação? Na prática, algumas sentenças têm mais de 1000 folhas. E se você for fazer uma transcrição da sentença, como alguns fazem, uma transcrição literal da sentença inteira no corpo dos embargos, não vai ficar uma peça técnica, não vai ficar uma peça adequada. Então, você vai resumir o que de interesse do seu cliente aquela sentença aborda, podendo, sim, claro, fazer pequenas transcrições. No mérito, ou seja, aquilo que vai ser equivalente aos fundamentos jurídicos e de direito. Léo, eu quero continuar usando os termos fatos e fundamentos. Pode. Fiquem tranquilos, tá? Não tem problema nenhum. Mas no mérito é justamente o momento, e os embargos, o embargo não é uma peça difícil. Nos fundamentos ali, no mérito, você só tem que dizer, olha, incorreu a sentença em omissão no que diz respeito, por exemplo, ao regime de cumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena, pelo que deve ser sanada a referida omissão, determinando-se o regime inicial, e aí você pode, na prática, né, aproveitar para sugerir o regime inicial, e aí determinando-se que o regime inicial seja o aberto, se diverso não for o entendimento desse juízo, e joga a bola para o magistrado, ele vai definir. Tá? Os pedidos relacionam-se diretamente com cada um dos parágrafos que você precisa abrir na parte meritória. Preciso abrir um parágrafo para tratar de uma omissão com relação ao regime inicial de cumprimento, requer que seja reconhecida a omissão para definir o regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, salvo o melhor juízo. E pedido 2, se tiver uma arguição de contradição ou uma outra de omissão com relação à análise de tese de defesa, requer seja julgado procedente os presentes embargos, a fim de sanar a omissão no que diz respeito à análise da tese tal apresentada
nas alegações finais não considerada por ocasião da sentença. Então, você cria um parágrafo para combater cada um dos vícios da sentença, cada uma das incongruências judicantes, e os pedidos deverão frontalmente espelhar cada uma daquelas teses esposadas por conta da tua narrativa argumentativa, do seu texto argumentativo, que vai compor a fundamentação jurídica dos seus embargos. Certo? Feito isso, você acabou os embargos. Você vai passar, já espelhou cada uma das teses em um pedido, é só partir para o fechamento, pede deferimento, local, data, dever, OAB, e pega a sua pontuação inteira. Embargos de declaração são disparados, né? Aí a nossa peça mais fácil, mais tranquila desse semestre todo, né? Da prática simulada. Vamos avançar. Então, esses comentários eu coloquei eles aí textualmente no material que eu vou compartilhar com vocês pelos canais através dos quais nos comunicamos ao final da aula. O endereçamento, os embargos de declaração devem ser dirigidos ao prolator da decisão ou relator do acórdão. Referência processual é a indicação do número do processo ao qual se vinculam os embargos. Se, no caso concreto, não vier indicação de número de processo, você coloca lá processo número reticências ou escreve a referência processual entre colchetes. Qualificação do embargante, essa é uma observação que eu acho muito pertinente. Ela, na prática, é uma qualificação simplificada. Basta ver a indicação do nome completo do teu constituinte, você coloca lá Tício Abeulino vem com maior respeito, vem por seu advogado nos autos do processo supramencionado, com maior respeito ao presidente de Vossa Excelência, com fulcro no 382, opor os presentes embargos de declaração. Você precisa só falar o nome do cara. Entretanto, e aí eu coloco essa observação aí nas duas últimas linhas, recomenda-se seja feita a qualificação completa quando se tratar de questão de prova. Se for uma questão de exame de ordem, se for uma questão de prova, principalmente, você estiver diante da necessidade de redigir embargos de declaração, faz a qualificação completa, mesmo que seja uma qualificação completa simulada daquele que está sendo apontado como seu constituinte. Ok? O avaliador ele quer saber que você sabe fazer essa qualificação completa. Vamos avançar. A menção ao advogado é algo que tem entrado costumeiramente como item de avaliação dos exames de ordem, então faça essa menção, encaixem a menção ao advogado e seu endereço completo, logo após afirmar, né, logo após qualificar o seu constituinte, neste caso o embargante. Fundamentação da peça processual, chegamos nela. Vamos aqui para a telinha do Chrome. Beleza, aí, ó. 3.8, acho que rolou uma perguntinha, deixa eu dar uma olhada. Não, o vizinho aqui está piscando, mas geralmente quando o Teams pisca, conta hoje não teve. Vamos lá. Então está aqui o 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver, e aí as hipóteses, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, oi, me chamaram? Alguém chamou? O microfone abrir aí rapidinho. Não, ninguém chamando. Beleza, vamos avançar. O 691, percebam que o 382 diz que qualquer das partes poderá pedir ao juiz que declare sentença. Ele não usa o termo embargo de declaração. Vamos dar uma olhada no 691. 691 diz o seguinte, ó, o juiz, 691 não, desculpe, 619, agora foi. Aos embargos proferidos pelos tribunais de apelação, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser, ao verbo aí, opostos ao nome da peça, embargos de declaração, com prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver a sentença, mesmas hipóteses, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Beleza? Então, as hipóteses são apresentadas, tanto no 382 quanto no 619, tem uma dificuldadezinha ali que eu vou observar com relação ao nome da peça, tá? Até aqui embaixo, né? Esse
essa observação. Para fechar essa ideia aí da fundamentação, deixa eu abrir aqui, vamos torcer para a internet me ajudar, a 9.099. E lá o artigo 83. Cabe embargo de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão. Foi cortado porque no texto antigo tinha aqui a dúvida, o que nos leva a interpretar que ambiguidade igual dúvida. Quando eu falo em ambiguidade, eu falo da utilização de um termo que leva à dúvida no sentido afirmativo. Os embargos de declaração serão opostos, olha o verbo, por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Percebam que o 83 fala que cabe embargos de declaração quando em sentença ou acórdão. Quando o 83 menciona que os embargos cabem da sentença ou acórdão, significa que se o procedimento for do juizado especial, for de ritualística sumaríssima, daquela sentença, embargos em 5 dias tranquilamente. A pegadinha normalmente está quando o caso concreto trata de acórdão, ou quando a questão trata de acórdão. Porque sempre de decisão da segunda instância, sempre de decisão de órgão colegiado, o aluno, de modo geral, tem o hábito de ir buscar socorro no 619. Não deixem de observar qual a competência para julgar o delito que vai ser apresentado na questão contextualizada. A questão contextualizada não vai te falar se o rito é sumaríssimo ou não. Ela vai apresentar um determinado delito e o candidato ou o aluno que terá que ter a sensibilidade de verificar se aquele delito é de competência dos juizados ou não. E para ser de competência do juizado, tem que ter menor potencial ofensivo, menos de 2 anos ou contravenção. Vamos avançar. Então, verbo, próximo item da nossa peça, o adequado verbo a ser utilizado para apresentar essa peça é o verbo opor, interpor. Eu coloquei aquela observação, sempre que possível eu vou fazer essa observação. Já tive aluno que perdeu ponto em exame de ordem por utilizar aí o verbo de maneira imprópria para apresentar a peça. Não ficou reprovado, mas poderia, né, beliscar nos pontinhos ali dele. Interpor é utilizado para outros recursos. Propor é próprio para exordiais. Oferecer para peças de resistência à pretensão meritória, como foi nossa resposta à acusação na aula passada. Impetrar, usaremos para os remédios. O nome da peça será de embargos de declaração. Os embargos contra a sentença de primeira instância, de rito não sumaríssimo, são eventualmente chamados de pedido de declarações. Por quê? Como eu mostrei aqui para vocês, 382. O 382 do Código de Processo Penal diz que qualquer das partes poderá pedir ao juiz que declare. Vocês também vão ouvir no corredor do fórum, na prática, alguns advogados, em especial os mais antigos, chamando de embarguinhos. Fiz embarguinhos. Quando ele fala que fez embarguinhos, esse aí é no jargão forense, ali no dia de corredor de fórum, significa que, muito provavelmente, aquele advogado ele opôs embargo de declaração contra a decisão de primeira instância de ritualística não sumaríssima. Beleza? Vamos avançar aqui para o próximo slide. Então, dos fatos e fundamentos, como mencionado anteriormente, os fatos, né, deverá ser feita ali nos fatos ou no breve histórico uma breve análise da decisão que se buscará esclarecer. Em se tratando de questão de prova, o que você vai fazer? Vai fazer um resuminho do que a questão de prova apresentou para você da sentença objeto desses embargos ou do acórdão objeto desses embargos. Você vai reunir as informações que o caso concreto lhe apresenta como informações da decisão e vai narrá-los ali, agora sim, narrá-los nos fatos. E aí, num segundo momento, no mérito ou nos fundamentos, você vai criar um parágrafo. Não se empolga escrevendo, não, porque senão fica pior para o avaliador corrigir, fica pior aí para o juiz julgar.
Tá? Embargos não tem necessidade de ser muito maior do que isso. Se precisar, tudo bem, pode escrever uma monografia, 40 páginas, se houver necessidade. A tua responsabilidade é com a melhor defesa do seu cliente. Mas não mais, tenta não passar muito de um parágrafo. Você cria lá um parágrafo em estrutura silogística, ou seja, em 3 etapas, com orações coordenadas, que vão tratar do quê? De apresentar o argumento que evidencia que aquela decisão criticada foi omissa, contraditória ou ambígua. Uma segunda oração, que funciona junto com a primeira, que vai ter tão somente a função de esclarecer que, em razão do que predispõe, ou em razão daquilo que prevê o, 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 o artigo 382, ou 619, ou 83, trata-se de verdadeira contradição. E uma terceira oração, também ligada de maneira silogística, de maneira lógica, às duas anteriores, que vai apresentar-se como uma conclusão, onde você vai pedir que seja reconhecidos os presentes embargos para desambiguar a decisão, que seja sanada a omissão, sanada a contradição, e pode aproveitar, e aí é o pulo do gato, principalmente na prática, para poder dar aquela sugestão, que seja sanada a contradição para absolver conforme tese que deixou de apreciar, para conforme a tese apresentada pela defesa, que foi analisada de maneira contraditória, para sanar a omissão, determinando o regime inicial de cumprimento aberto. Pode ser, quando você vê ali que a coisa estava muito para um semiaberto, mas ele não falou, lá na defesa tem tese de que deveria tese subsidiária para o aberto, confirma a tese ali, aproveita. Tá? Não, na prática não é sempre que funciona, mas se funcionar em 5% dos casos, até menos do que isso, se funcionar em um caso a cada 100, já vale a pena você criar essa rotina no texto da tua peça processual. Tá? Pedidos e fechamento, aí é a parte mais tranquila, né? Como eu já dei o bisu lá no início, serão os pedidos, eles deverão preferencialmente ser feitos um para cada tese esposada na fundamentação. Você argumentou uma tese de que a decisão foi omissa, um pedido de reconhecimento da omissão, com relação, por exemplo, ao regime de cumprimento de pena, determinando-se o regime tal. Você argumentou uma tese de que a sentença é contraditória, que seja reconhecida a contradição, a fim de aplicar-se tal solução. E vai uma a uma encadeando aí os seus pedidos amarradinhos nas teses. Por quê? Pedido sem tese, peça inepta. Tese sem pedido, peça também inepta. Você não pode ter pedido desvinculado de uma causa de pedir próxima, desvinculado de um argumento jurídico, desvinculado de um fundamento jurídico e para exame de ordem de direito, com a informação do dispositivo legal em que se assenta aquela tua ideia. Beleza? Então é bem fácil. A tua maior dificuldade, como eu disse, está ali na argumentação das teses, vinculando-se os elementos da decisão a uma das hipóteses. E o fechamento, né, a parte mais difícil, para não dizer o contrário, dos nossos embargos. O fechamento é a finalização da peça processual, você simplesmente vai pede deferimento, local, data. Isso aqui tá, eu tenho que modificar. Essa setinha era para estar aqui. Subiu a setinha sem querer. Tá? Pede deferimento, local, data, DV ou AB. Se essas informações vierem, no caso concreto, coloca. Se não vierem, coloque de maneira genérica. Entretanto, a data sempre vem. Sempre quando é um caso concreto, acadêmico, é uma questão de prova de redação de peça processual, o avaliador coloca lá no finalzinho da questão problema. O aluno ou o advogado deverá assinar a peça processual cabível no último dia do prazo. Então, vamos lembrar que trata-se de um prazo processual, um prazo de processo penal, será contado em dias corridos, excluindo-se o de início, incluindo-se o de final, excluindo-se de início, incluindo-se o de final,
e devendo iniciar em dia útil e findar em dia útil. Ok? Não é igual ao do civil, que você pula sábado e domingo. Você inicia, exclui o dia de início, começa a contar no dia seguinte, desde que o dia seguinte seja dia útil, ou no primeiro dia útil que se seguir a publicação. E só pode findar o prazo incluindo o dia de final, desde que ele caia em dia útil. Ou seja, se publicou na sexta, o prazo vai começar a contar na segunda. Publicou na quinta, conta a sexta, cairia no sábado. Sábado não é dia útil, estica para a próxima segunda. Por quê? Porque só conta dia útil? Não, porque o último dia do prazo caiu em dia não útil. O primeiro e o último dia devem cair em dias úteis, mas o prazo é contado de maneira corrida. Publicou na segunda-feira, 2 dias, terça, quarta vai ser o prazo. É de juizado especial o procedimento. Publicou na segunda, exclui a segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, cairia no sábado. Sábado não é dia útil para finalizar o prazo. Estica para segunda-feira. Mas publicou na quinta. Olha só que maneiro aqui, para poder comparar consigo. Publicou na quinta, começa a contar na sexta. Sexta. Sábado, domingo pula? Não, por dias corridos. Então começa a contar sexta, sábado, domingo, segunda, último dia. Terça-feira da semana seguinte. Tá? Tomem cuidado com essa parte, porque a galera geralmente está mais habituada à contagem do prazo do civil, que é em dias úteis. Ok? Existe até posicionamento, salvo engano, do STF nesse sentido, que em razão da natureza da própria matéria penal e dos valores jurídicos tutelados pelo direito material que é abraçado nesse ramo do direito processual, os prazos se incompatibilizam com a ritualística do civil. Ok? E é isso aí, galera. Esse foi o nosso encontro de hoje. O nosso bate-papo teórico sobre os embargos de declaração. Ele é muito fácil, né? Os embargos de declaração traduzem-se num recurso muito, muito tranquilo, de manejo bem tranquilo, não tem um grande grau de dificuldade, porque ele parece um joguinho de encaixar, né? Ele é bem pautado, ele é bem marcadinho. A única dificuldade realmente é ao desenvolver, ao explicar em argumentos sobre qual hipótese se assenta o caso concreto apresentado. Mas nem isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá ok? Vou finalizar primeiro aqui a gravação para já ir preparando o arquivo para postar para vocês.